Olá, senhores. Olá, olá. Bom dia. Estamos aqui para mais uma live. Live de número 70, senhores. 70 lives. Hoje está aqui um domingo, um friozinho, uma chuvinha. Hoje está bom para uma feijoada. E vamos, muito bem, sejam bem-vindos. E eu queria, a live de hoje, por que as mulheres têm tanta pressa em definir o vínculo amoroso? Vamos falar sobre esse assunto, vamos falar sobre essa ansiedade das mulheres nesse aspecto, por que isso ocorre, vamos entender isso. Mas antes eu queria anunciar aqui uma mudança de programação, que live de número 70, muito conteúdo, são 70 lives. Inclusive a gente tira das lives os nuggets, a gente chama de nuggets, que são esses recortes de 1 minuto rápido. Então nós estamos tirando dessas 70 lives esses nuggets, e isso não acaba porque é muito conteúdo. Esses nuggets a gente passa aí para vocês ao longo da semana, são mais ou menos aí uns 3 nuggets por semana, que é esse recorte de 1 minuto da live. Então tem live que a gente faz vários recortes em cima de uma live só. Então é um conteúdo que muito conteúdo. É claro que essas 70 lives elas vieram por uma força da pandemia. É a pandemia que fez uma espécie de catapulta e me lançou dentro da internet. Eu tinha um certo receio de fazer esse trabalho aqui porque é um conteúdo muito intimista e não é um conteúdo técnico. É diferente você falar do que eu falo aqui, porque o que eu trago para vocês? Eu trago para vocês a fonte de tudo isso, é o consultório, é o trabalho clínico de atendimento de adultos, que eu faço isso há mais de 22 anos. E só que esse conteúdo do consultório é um conteúdo mais intimista, é um conteúdo que eu nunca tinha aberto para um público mais amplo como o da internet. E tinha feito isso em sala de aula e os alunos gostavam, como professor, mas num âmbito mais amplo como esse, como é o da internet, isso eu nunca tinha feito. Então a pandemia, ela provoca isso em mim, ela faz com que eu caminhe na direção da internet. Então são 70 lives e agora eu vou fazer uma mudança de programação, eu vou parar com essas, eu vou transformar, né? Não vou parar, mas eu vou transformar essas lives aos domingos. Então, ao invés de ser lives aos domingos, eu vou começar a fazer lives anunciadas. Então, eu vou anunciar a live antes, vou preparar um tema para vocês e com 3 dias, 2 dias de antecedência, eu vou anunciar a live, que pode ser em qualquer horário, né? Aí pode ser à noite, pode ser sábado, podemos voltar nesse horário domingo às 10 horas, mas aí serão lives anunciadas de tempos em tempos com algum assunto específico. Então esse assunto, sempre esse assunto não é um assunto técnico. É diferente eu vir aqui falar dessas coisas que eu falo, que diz respeito ao mundo interno nosso, do que, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que viesse aqui para falar de finanças, né, para falar sobre renda fixa e renda variável. Então isso é um assunto mais técnico. Então um certo medo, né, vamos dizer, um tipo de receio, de medo, o medo, esse gigante da alma, né? Então eu tinha um certo medo, um certo receio de trazer esse conteúdo mais intimista do consultório para esse campo da internet, que é um campo amplo, aberto, e eu não sabia como isso ia ser. E
se ia dar certo, se não ia. E eu fiquei muito feliz com o resultado, adorei fazer essas 70 lives e então agora eu vou transformá-las de uma outra forma para vocês e eu quero começar também a fazer as gravações, o estúdio. Eu mudei de consultório recentemente, nós fizemos um estúdio nesse novo consultório e eu vou começar as gravações. Eu quero fazer uma gravação de uma aula sobre escolha amorosa. Esse é um conteúdo que eu quero deixar disponível para vocês. Eu tenho muita coisa para falar para os psicólogos, coisas que a faculdade de psicologia não fala, né? E coisas que eu descobri nesses 22 anos, que a gente descobre fora da faculdade, porque a faculdade, esse âmbito clínico não é um conhecimento técnico, né? Então, a maior parte, vamos dizer assim, 95% do que um clínico precisa saber está fora da faculdade de psicologia. Então isso também é algo que eu quero fazer. Então eu quero gravar essas aulas. Estou sentindo saudade aí de ser professor. E vou então começar essas gravações e vou fazer com vocês essas aulas esporádicas. Quero deixar toda semana também um vídeo no YouTube, um vídeo exclusivo para o YouTube. Então, e tudo isso tem que ser feito nos intervalos aí do consultório, que é a maior parte, né? Eu sou um clínico, eu fico o dia inteiro atendendo. Então eu começo a atender de manhã, vou até à noite. Então esse trabalho com a internet eu faço quando eu não estou fazendo esses atendimentos. Então essas brechas aí a gente usa para fazer esse trabalho. Então é algo que eu estou muito feliz. 70 lives, senhores, muito conteúdo. E vamos continuar esse trabalho de uma forma diferente agora, transformando essa programação, não mais live aos domingos, mais lives que eu vou anunciando com algum tema específico. Continuar falando de relacionamentos, mas eu gosto muito de falar, por exemplo, da questão da vontade, né? O quanto a vontade é a vontade que determina as nossas escolhas, para que a gente saia dessa posição de vitimização. Os sonhos, né? Tem aí os dois e-books, senhores, vocês podem abaixar aí no link. Estou muito feliz também com o conteúdo desses e-books, as pessoas estão gostando, estão dando um retorno positivo. E-book sobre o simbolismo dos sonhos, onde eu analiso alguns sonhos e dou alguns caminhos de interpretação desses sonhos. E o e-book A Cama Ocupa Apenas um Cômodo da Casa, né? O que eu estou querendo dizer com a cama? Eu estou querendo dizer sobre a sexualidade, que esse âmbito da sexualidade é o âmbito que a gente mais fantasia, que nós queremos realizar tudo na sexualidade. Então nós queremos realizar todas as nossas fantasias e a mensagem do e-book é uma mensagem de ponderação. Nós não temos uma cama na cozinha, nós não temos uma cama na copa, nós não temos uma cama no quintal, a cama ocupa apenas um único cômodo da casa. Então, para mostrar essa ponderação que nós temos que ter com a sexualidade ela é uma estrela, ela tem um certo brilho, ela tem uma certa importância, mas ela jamais será uma estrela de primeira grandeza. E o que é importante, o que abastece, não é a sexualidade em si, mas é o vínculo afetivo sexual. E isso está ali no e-book, ficou muito bonito, a arte do e-book, as imagens, as cores usadas, né? Então tá lá disponível para vocês, senhores, totalmente gratuito. Então daqui para frente, não mais lives aos domingos, mas lives anunciadas com algum tema específico, podendo ser qualquer horário, podendo ser uma quarta-noite, podendo ser uma live mais curta de manhã, por exemplo, antes de eu começar o consultório. Vamos ver como é que vai
como é que vai funcionar isso, mas é uma programação nova, tudo isso para vocês. Tudo bem? Vamos na live de hoje. A live de hoje é uma live assim que é algo que me impressiona muito, o título da live, porque as mulheres têm tanta pressa em definir o vínculo amoroso, uma ansiedade quando a mulher vai viver o vínculo amoroso e uma certa pressa e uma sensação, a mulher traz muito uma sensação de estar atrasada. Eu estou atrasada, eu já tinha que estar com essa questão dos relacionamentos resolvida na minha vida. E isso é algo que é uma ansiedade que toma as mulheres independente da idade. Você observa mulheres de 20 anos que têm essa ansiedade, que têm essa pressa e que têm essa sensação de atraso, assim como nós vamos perceber isso nas mulheres de 30, 35, nas mulheres que já casaram e o casamento não deu certo, então para viver um segundo relacionamento mais sério na vida, essa ansiedade, as viúvas. Então isso é uma coisa que está presente em qualquer idade na mulher. É algo que está arraigado dentro da mulher. Existe uma questão cultural também em cima disso, nós vamos falar sobre isso, mas é uma live assim convidando a mulher para uma reflexão sobre esse assunto, para tentar passar uma mensagem de que não há esse atraso, né? Não há esse atraso, não há a necessidade dessa ansiedade e não há necessidade dessa pressa, né? Então isso é algo que a gente observa no consultório. O consultório ele é uma espécie de microcosmos desse macrocosmos, ele é um espelho do que ocorre lá fora no mundo. Então isso que nós observamos dentro do consultório está presente também fora do mundo, é algo que eu percebo dentro da família, é algo que eu percebo nos amigos, né? Nas amigas. Então é algo muito frequente, muito presente, é um sentimento intenso que a mulher vive e que fica atormenta a vida da mulher, isso, né? Atormenta a vida da mulher, isso, roubando a possibilidade de uma tranquilidade, a possibilidade de uma segurança em que a mulher poderia viver isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais segura e trabalhando mais com a consciência e com a razão. E ela acaba então ficando aflita com esses sentimentos de atraso, com essa ansiedade, com essa aflição para tentar resolver o vínculo amoroso. E isso vai trazendo uma trepidação para a vida da mulher, vai ficando aquela trepidação que rouba muito dessa tranquilidade e dessa segurança. Então, o tema da live, porque as mulheres têm tanta pressa em definir, em resolver o vínculo amoroso, então essa pressa ela acaba sendo vivida dentro da mulher como uma espécie de pressão. Então é uma pressão interna que a mulher vai sentindo dentro dela, que é como se ela como se ela estivesse sendo cobrada por alguém fora dela, e essa cobrança é interiorizada como uma cobrança interna também. Então a mulher passa a se pressionar nesse sentido de resolver o relacionamento amoroso. Ela vai ficando refém disso e vai perdendo a sua autonomia e vai ficando numa posição de vulnerabilidade e fragilidade, perdendo essa possibilidade de uma autonomia maior, de uma tranquilidade maior, para que ela possa ir vivendo essas experiências amorosas com mais tranquilidade e vendo o que essas experiências amorosas vão revelando a ela, para que ela tome então as suas escolhas, as suas decisões.
mas nessa pressa, nessa ansiedade, então a mulher vai vivendo isso de uma forma atropelada e não consegue levar então essas emoções, essas paixões, esses sentimentos para a consciência, para a razão, e daí então as precipitações, né? Uma gravidez não programada, uma escolha amorosa mais atropelada. Então é algo que a mulher vai fazendo sem tanta interiorização e sem tanta reflexão, que se ela fizesse ela teria mais tranquilidade sobre isso. Então tudo isso que eu estou falando para vocês é resumido numa única palavra, né, que é o quê? A insegurança que a mulher se coloca para viver os relacionamentos. A insegurança que a mulher se coloca para viver os relacionamentos. Então tudo isso se resume numa única palavra, que é uma falta de segurança. A mulher se coloca muito insegura para viver os relacionamentos amorosos. Então essa insegurança gera uma ansiedade, e eu vou mostrar aqui que até uma angústia, eu vou explicar o que é essa angústia que a mulher sente, e tudo isso vai roubando da tranquilidade, vai roubando da segurança, vai roubando da autonomia, e a mulher então não tem a tranquilidade de ir vivendo os seus relacionamentos, abrindo espaço para que ela possa aprender com a experiência. E aí então entra essa questão do relógio biológico, porque eu tenho que ser mãe e eu já tô velho. Então é muito interessante que a mulher de 25 fala que está velha, a mulher de 30 fala que está velha, a mulher de 35 fala que está velha, a mulher de 38 fala que está velha, a mulher de 40 fala que está velha. Então todas se sentem velhas e atrasadas para essa questão. E isso não existe, não existe isso. Isso é algo que é uma ansiedade causada por essa insegurança que a mulher vai se colocando. Então se essa mulher está chegando perto do 40, então, nossa, aí é um Deus nos acuda. Aí ela coloca uma faca no seu pescoço, porque a vida passou e eu perdi a vida. Quer dizer, a minha vida não deu certo, tá tudo acabado para mim. Então aí ela entra numa ideia de fracasso mesmo, eu sou uma fracassada. Então e aí a gente acredita então que a hora que a mulher se casa, que a hora que a mulher tem filhos, que isso vai acabar. E na verdade isso não acaba, isso continua também dentro do casamento. Se a mulher depois fica viúva, ela vai viver isso de novo para se relacionar novamente. Então é um estado meio que contínuo dentro da mulher, frequente dentro da mulher. E eu queria pensar um pouquinho com vocês isso. E não precisa ser assim. Então é claro que isso vem de uma falta de consciência da mulher por ela mesma, Se ela tivesse mais consciência dos valores que ela tem, se ela tivesse mais reconhecimento da mulher que ela é, se ela abraçasse mais a mulher que ela é claro que ela se colocaria mais segura e mais tranquila para viver os relacionamentos, porque essa ansiedade ela acaba roubando a possibilidade de você encaminhar isso com mais tranquilidade e de isso ter um andamento melhor na sua vida, porque a própria ansiedade, vamos pensar a ansiedade assim. Então por exemplo, eu acordo, tomo meu banho, desço e vou fazer meu café. Então eu faço meu café preto todo dia de manhã. Então isso é uma rotina minha, sou eu que vou lá, eu que faço café e coloco a medida e tal. Se eu acordo mais ansioso naquele dia, se eu estou preocupado com alguma coisa, se eu estou tenso com alguma coisa, e se eu estou mais ansioso naquele dia, alguma coisa vai acontecer com esse café. Eu vou derrubar, eu posso errar a medida. Então é uma medida que eu sei, que eu faço todo dia, dá certo. Então eu vou errar a medida, eu vou atropelar. Então a ansiedade, ela sempre rouba, ela sempre traz esse prejuízo para
para o andamento da vida. E uma das características da ansiedade, da pessoa que está ansiosa, ela é a aceleração. A pessoa ansiosa ela é mais acelerada, ela está mais, vamos dizer assim, projetada para frente. Então ela deveria estar mais centrada nela mesma. Se ela está numa ansiedade, ela se coloca mais projetada para frente. Então essa ansiedade, ela vai fazendo o quê? Ela vai fazendo com que a gente queime as etapas, que a gente pule etapas. Então um relacionamento, principalmente quando você está no início de um relacionamento, você está começando a conhecer um homem, então há a necessidade de uma certa calma, de uma certa tranquilidade. Por quê? Porque você não sabe quem essa pessoa é, mesmo quando essa pessoa é do seu círculo de amizade, é uma pessoa, sei lá, você faz faculdade e essa pessoa é um colega de classe seu, está na mesma faculdade. Então é uma pessoa que você conhece, é uma pessoa da sua convivência, você está todo dia ali, está conversando com ele, mas você não sabe como é essa pessoa na intimidade, você nunca viveu com essa pessoa na intimidade. Então isso vai gerar um estranhamento, são dois desconhecidos ali nesse sentido. Então essa aproximação é uma aproximação que precisa de um tempo e ela precisa de uma certa tranquilidade para que você possa ir vivendo essas experiências e extraindo da experiência o que essa experiência vai dizer para você. É a experiência, é a vivência dessas experiências que vai comunicar algo a você que você precisa perceber para você tomar as suas decisões. Vale a pena continuar com esse homem? Não vale? Vale a pena persistir nesse caminho? Não vale? Só que para você fazer tudo isso, você precisa estar mais segura, você precisa estar mais confiante, você precisa estar mais tranquila. No homem? Não! Em você. É em você que você precisa estar isso. Está confiante, está mais segura, está mais tranquila. Por quê? Porque se você tiver isso com você, aí você vai ter a calma e a paciência de viver essas experiências e de ir extraindo dessas experiências um conhecimento, uma consciência para você tomar as decisões. Agora, se você estiver ansiosa, o que vai acontecer? Você vai atropelar essas experiências vão ser vividas de uma forma mais atropelada, mais impulsiva, e você vai pular etapas, como, por exemplo, uma gravidez fora da hora, você fazer uma escolha amorosa mais precipitada, sem tanta reflexão, sem tanta interiorização. Então é essa ideia do todas as mulheres, né, na sua maioria, se sentem atrasadas para isso. E esse atraso, o que é esse atraso? O que é esse sentimento? Eu estou atrasado. Nossa, todas as minhas amigas já resolveram isso e eu não resolvi. O que é esse sentimento? Esse é um sentimento de insegurança. Esse sentimento, eu estou atrasada para isso, é um sentimento de insegurança. Você não está tranquila, você não está segura de que você vai dar uma continuidade nos vínculos amorosos. Você não vai dar uma sustentação aos seus vínculos amorosos. Você acredita que se de repente essa pessoa que você está conhecendo, se isso não der certo, primeiro que você toma como um fracasso, que não é, né? É uma experiência que você tentou ali e não deu certo, mas você toma e interioriza isso como um fracasso. Então você já vai se colocando como fracassada. Então a ideia também de que você não vai conseguir renovar o vínculo amoroso. Então não deu certo com esse aqui, mas daqui a pouco vai dar com alguém. Então eu vou conseguir renovar o vínculo amoroso. Mas como você se coloca muito insegura, então você não acredita na possibilidade da sustentação e da renovação do vínculo amoroso. Não deu certo com esse, mas daqui a pouco vai dar com alguém.
Então você acredita que você não vai ser capaz de sustentar vínculos e você acredita que você não vai ser capaz, se essa experiência não der certo, você não vai ser capaz de renovar o vínculo amoroso. Então a ideia de que eu vou ficar sozinha, eu vou ficar pra ti, eu vou ficar encalhada, essa questão é muito interessante. De vez em quando eu dou uma fuçada na internet para ver esses cursos de relacionamento, ver o que as pessoas estão falando sobre isso. Normalmente é muito ruim o conteúdo, né? Mas eu dou uma fuçada ali de curioso. E é interessante que quando a pessoa está ali fazendo a live, o que tem de mulher que vai colocando assim, estou encalhada há 3 anos, estou encalhada há 5 anos, estou encalhada há 7 anos. Então é muito interessante isso, né, da gente pensar um pouquinho sobre isso. O que é a mulher que diz isso? Né? Eu estou encalhada, eu sou encalhada. Ela precisa perceber que é a vontade que determina a escolha. Então a mulher que diz assim, eu sou encalhada, eu estou encalhada, primeiro que ela está se tomando como um fracasso. Né? Eu sou um fracasso, as outras mulheres, a vida é possível para as outras mulheres, mas não é possível para mim. Então eu sou um caso impossível. Então já vem essa ideia, já existe toda uma questão ali, porque na verdade, onde nós vamos cair nessa questão? Nós vamos cair na autoestima e na confiança. Então o que está faltando aí é autoestima e confiança, para que a mulher se assegure mais de si. Então essa mulher que fala assim, eu sou encalhada, ou eu estou encalhada há não sei quantos anos, ela se toma como vítima dessa situação. E ela não percebe que ela está 100% atuando neste processo. Ela está 100% atuando neste processo. Que ela atua para ficar sozinha. E aí ela precisa entender por que ela está fazendo isso. Né? Ela precisa parar para entender por que ela está fazendo isso. Então pode ser essa falta de autoestima e de confiança, que ela já se toma como um caso impossível. Então ela vive, aí é a fonte da angústia que eu falei que eu ia falar com vocês. O que é a angústia? Porque não é só uma ansiedade, é uma angústia também. Porque a mulher, ela começa a viver a perda antecipada da realidade. A perda antecipada da realidade. O que é a perda antecipada da realidade? Antes de eu viver, eu já sei que eu perdi. Eu já sei que eu vou perder. Eu já sei que não vai dar certo. Eu já sei que vai ser uma catástrofe. Eu já sei que eu sou um caso impossível mesmo. Eu já sei que eu sobrei na vida. Eu já sei que essa festa, as outras mulheres tinham um convite para a festa. Eu não tenho convite para essa festa. Eu estou fora da festa. Então onde está tudo isso? Isso é o que a mulher sente dela própria. Essas são as concepções que a mulher tem dela própria. Então ela começa a fazer essas pré-concepções. O que são pré-concepções? Antes de viver, ela já lança a mão de uma série de pré-concepções e daí ela já vai para a experiência derrotada, ela já vai para a experiência com essa ideia de fracasso. Então por que é uma angústia também? Não é só uma questão de insegurança e de ansiedade, mas também é uma questão de angústia. Porque a mulher faz essa projeção em cima da experiência futura desse sentimento de que não vai dar certo, de que eu sou um fracasso, de que eu não vou conseguir participar desse âmbito da vida, eu não vou conseguir participar dessa área da vida que é a área afetiva. O que nós percebemos no consultório, que é nítido que nós percebemos no consultório? Quando a mulher melhora a autoestima e melhora a confiança nela mesma, e eu não consigo descobrir até hoje nada que melhore mais a nossa confiança e a nossa autoestima, a não ser o trabalho, eu não consigo ver melhor remédio que esse. Até hoje eu nunca vi. O que é melhor para a gente melhorar esse processo de autorreconhecimento,
para a gente melhorar a nossa autoestima e para a gente melhorar a confiança em nós mesmos? É o trabalho. Eu não vejo nada mais eficiente do que isso. Então aí eu acredito, eu sou partidário, tenho um respeito pelas mulheres que não querem trabalhar, não tenho nada contra, né? É uma escolha, é uma opção, mas eu sou um partidário de que a mulher deve trabalhar. Né? Eu acredito que a mulher eu acho um desperdício quando a mulher não trabalha. Por quê? Porque ela tem uma série de potencialidades, ela tem uma série de valores dentro dela que essa questão da maternidade, que essa questão do casamento não preenche uma vida. Então a ideia de que isso vai preencher a vida da mulher, isso não preenche. E isso se verifica, né? Nesses 22 anos de consultório a gente percebe isso. Mulheres que fizeram essa opção e que depois de alguns anos elas vão olhar para trás e vão falar, eu esqueci de mim, eu esqueci da minha individualidade. Então, a maternidade é uma área fundamental na vida, sem dúvida nenhuma. O casamento é uma área importante na vida, sem dúvida nenhuma, mas casamento e maternidade não preenche a vida da mulher. Então, se ela abre essa possibilidade do trabalho na vida, esse vínculo de trabalho, ela vai ter uma oportunidade de se colocar mais segura, de se colocar com mais autonomia. Isso vai deixar a mulher mais tranquila, para ela poder viver essas experiências e se abrir para aquilo que as experiências vão revelar a ela. Então, veja bem, se a questão é insegurança, se a mulher se coloca insegura para viver o relacionamento, se ela acredita que ela está atrasada, então se essas inseguranças geram uma ansiedade, gera uma pressa, então ela vai viver essas experiências de uma forma mais acelerada. Se ela se sente insegura, o que ela vai tentar fazer no relacionamento? Ela vai tentar uma atitude de controle, que só vai piorar tudo. Por quê? Porque ela não tem esse poder, ela não tem essa capacidade de controlar tudo. Então, como ela está insegura, ela vai tentar controlar o relacionamento e isso só vai aumentar a ansiedade. Então, vai virando essa bola de neve, algo com mais tumulto, algo com mais... que vai ser vivido de uma forma mais caótica, mais atropelada, com essas trepidações que a ansiedade gera. Então, essa angústia que é essa atitude de que antes de eu viver, é aquele time que entra para jogar, mas acredita que antes de entrar em campo, ele já tem uma certa convicção de que ele vai perder o jogo. E aí, é claro, ele já entra sem motivação, ele já entra desanimado. Então, o quanto isso vai roubando e vai gerando essa angústia, que é uma angústia da perda antecipada, essa ideia de que eu não vou conseguir sustentar vínculos, né? Eu não vou conseguir renovar os vínculos amorosos, então se esse não der certo eu seria um fracasso. Essas preconcepções, né, que a mulher vai tendo antes do encontro amoroso e essa projeção de temores, ela vai projetando então todos esses temores, tudo isso que ela sente dentro de si. Perceba que isso não está na realidade, né? É sempre essa mensagem que eu tento passar para vocês, que é o quanto nós vivemos as fantasias, né? Isso não está na realidade, isso está na fantasia da mulher, só que ela projeta isso na realidade, ela projeta isso nos relacionamentos e passa a achar que isso é da vida e passa a achar que isso vem de fora. Ela confunde o que ela sente com o real, ela projeta o que ela sente na realidade e confunde com o real e faz essa projeção de temores no relacionamento, que isso não vai dar certo. Então, eu estava falando lá da mulher que se sente encalhada. Essa mulher que se sente encalhada, ela precisa perceber que ela está atuando nisso.
Então, se faz 3 anos que você não vive o relacionamento, que você está distante de relacionamento, você precisa parar e perceber o que está acontecendo com você. Então, por que que você está atuando nesse processo? Ah, mas o que você quer dizer com isso, André? Que a mulher está atuando nesse processo? Que ela escolhe ficar sozinha. É a vontade que determina a escolha. Mas aí você fala assim, ah não, mas esse não é o desejo profundo meu, eu quero viver um relacionamento. Você quer viver um relacionamento, mas a hora que você sai para viver não é isso que você está se dando. Então você precisa parar um pouquinho e ver por que não. Alguma coisa está acontecendo, sei lá, de repente algum tipo de bloqueio, de entrave em relação à sexualidade, você tem uma sexualidade mais bloqueada por fatores da sua história. Então, ao se aproximar de um homem, você vai ter que viver a sexualidade e por medo disso você recua. Ou talvez por fatores de imaturidade, de infantilidade dentro de você, aspectos da sua personalidade que não amadureceram. Então você tem medo de um vínculo amoroso mais profundo, você tem medo desse envolvimento. Ou talvez os primeiros vínculos da sua vida, pai e mãe, tenham sido vínculos de muitos conflitos. Então você também projeta isso para o seu relacionamento futuro. Então se os vínculos da base da minha vida foram vínculos de conflito, você projeta isso também para os relacionamentos futuros da sua vida. Isso acaba contaminando e você, como uma defesa, você se afasta disso. Então aí você vai ter que entender por que você está se afastando da possibilidade de um encontro real, de um encontro efetivo. Tem pessoas que ficam namorando só no virtual para evitar esse encontro na realidade, porque esse encontro na realidade vai exigir enfrentamentos que a pessoa não quer ter. Então ela fica namorando, eu namoro um cara que está lá na Suíça, e faz quanto tempo que você namora esse cara? Eu namoro há 5 anos, mas quantas vezes vocês se viram? Não, a gente não se viu nunca, né? Nenhuma vez. Então assim, aí você fica sustentando esse relacionamento virtual como uma defesa para não realizar os enfrentamentos que você precisa realizar. Então é importante viver essa questão dos relacionamentos. Por quê? Porque quando a mulher se aproxima do homem, esse homem vai trazer a ela muita consciência de aspectos que ela precisa evoluir, que ela precisa desenvolver. O contrário também é verdadeiro, né? Quando um homem se aproxima de uma mulher, essa mulher vai trazer a esse homem muita consciência daquilo que ele precisa desenvolver, daquilo que ele precisa amadurecer. Então o relacionamento, ele é importante como um fator de consciência para nós, ele é um espelho. Através dos relacionamentos nós nos conhecemos. Mas por que a mulher se coloca então tão insegura, tão fragilizada, tão vulnerável para viver os relacionamentos? E por que de tanta cobrança, por que de tanta pressa? Então, é claro que existe aí uma questão cultural, né? Uma espécie de, se a gente fosse usar aí a teoria do Jung, uma espécie de inconsciente coletivo na mulher, algo que está arraigado, interiorizado dentro da mulher. Por exemplo, quando nós pensamos a Odisseia de Homero, o Ulisses ele sai para navegar e fica vivendo uma aventura atrás da outra. Ele luta na Guerra de Troia, ele conhece os Ciclopes, ele conhece os Lotófagos, ele conhece as sereias, ele conhece a feiticeira Circe. Então ele vai com uma série, a Calypso, fica lá vários anos na gruta da Calypso. Então ele fica vivendo essas experiências. Enquanto isso, o que a Penélope está fazendo? A Penélope está dentro da casa dela, costurando, né? Tá bordando ali. Então, o que a Penélope está fazendo? Ela está esperando o homem. Então, existe essa questão cultural da mulher ficar sofrendo o homem, da mulher ficar chorando o homem. Na época das guerras, da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as mulheres iam para as praias
para ficar olhando o horizonte para ver se o navio do homem estava surgindo no horizonte. Então essa postura ao longo da nossa história, ao longo da nossa cultura, de que a mulher tem que esperar o homem, de que ela tem que ter uma expectativa voltada para o homem, de que a mulher tem que sofrer o homem, tem que chorar o homem. Ainda hoje, com toda essa revolução feminina, revolução feminista das mulheres, as mulheres indo para o mercado de trabalho, com toda essa transformação da postura da mulher, da atitude da mulher, mesmo assim hoje nós percebemos a mulher ainda sofrendo muito e ainda chorando muito o homem. Eu gosto de dar aquele exemplo assim, então o homem, ele está, a mulher ela está empregada, ela tem um bom salário, ela tem ali naquela cidade, ela tem as amigas, ela tem um bom convívio social com as pessoas, ela tem um certo status social, então ela fez inúmeras conquistas, daí ela conhece um homem que é do Mato Grosso. Aí ela se apaixona por esse homem, e esse homem vira para ela e diz assim: largue tudo e venha comigo viver no Mato Grosso. A mulher larga tudo e vai. Agora vamos imaginar o inverso, né? É um homem, ele vive naquela cidade, ele tem ali os seus amigos, as suas amigas, ele tem um bom convívio social, ele tem um bom trabalho, ele tem um salário, ele tem uma estrutura, ele tem uma estabilidade. Aí ele se apaixona por uma mulher que é do Mato Grosso. Essa mulher vira para ele e fala assim: largue tudo e venha morar comigo, venha viver comigo no Mato Grosso. Ele vai falar assim: olha, devagar com o andor, que o santo é de bar, vamos devagar, vamos com calma, vamos pensar melhor sobre isso. Então ele não tem essa atitude. Se a gente pensar em fichas, né, que nós temos fichas em nossas mãos e que nós vamos investir essas fichas, a mulher ela é capaz de pegar todas as suas fichas e colocar no relacionamento. O homem não faz isso. Não significa que o relacionamento não seja importante para o homem. O relacionamento o homem traz isso no consultório. Quando essa parte afetiva não está dando certo para o homem, ele traz bastante isso no consultório para ser conversado, para ser trabalhado. Então isso é um fator que o homem valoriza e dá importância. Mas o homem não pega todas as suas fichas e coloca no relacionamento amoroso. A mulher faz isso. Então existe esse movimento cultural que foi construído historicamente, esse movimento da mulher, o quanto a mulher coloca todas as fichas no relacionamento e o quanto a mulher se coloca nessa posição. Ainda hoje, com toda a modernização da vida da mulher, ainda se coloca muito nesse sentido de sofrer o homem e nesse sentido de chorar o homem, né? A mulher ainda hoje chora muito o homem. E aí então, se ela se coloca assim, insegura, se ela se coloca assim, fragilizada, vulnerável, com uma sensação de atraso, eu estou atrasada para viver o relacionamento, eu preciso resolver isso para ontem, olha, eu tenho que resolver isso para ontem. Então se ela vai se colocando assim, isso acaba gerando uma espécie de conclusões precipitadas. Então ela acaba nessa pressa, nessa correria, ela acaba tomando certas conclusões, ela vai fazendo certas conclusões desse homem, desse parceiro, que na verdade isso não está vindo da experiência, isso não está vindo da realidade, isso são interpretações rápidas, conclusões rápidas, são pensamentos que a mulher vai tendo ali sobre esse homem e que na verdade isso não se verifica na realidade. E por que ela faz isso, essas conclusões precipitadas? Porque ela está com pressa, ela está com esse sentimento de atraso, ela está com essa ansiedade, ela está com essa angústia. E isso acaba, então, atrapalhando, né,
Isso acaba então trazendo essas conclusões rápidas que a mulher vai tirando em relação ao relacionamento, que depois não se verificam na realidade. Algo também que a gente percebe é uma dificuldade de encerrar vínculos. O que é encerrar vínculos? Não é só o encerrar vínculos no sentido de terminar um vínculo de uma forma definitiva, isso também. Mas assim, é algo do tipo, você viveu ali um fim de semana com aquele homem que você começou a conhecer e chega ali no domingo, na segunda-feira de manhã, você vai fazer o quê? Você vai fazer um afastamento. Então houve uma aproximação, mas aí cada um precisa viver a sua vida, então vai existir um afastamento para depois, um pouquinho mais na frente, você voltar a se encontrar de novo. Todos os vínculos são assim, você não fica o tempo inteiro vinculado ali, você se aproxima e há um afastamento. Só que se a mulher está nessa ansiedade, se a mulher está nessa angústia, se a mulher está nesse atropelo, já nesse sentimento de atraso, então nesse momento em que o vínculo tem que ser encerrado para ser retomado um pouco mais na frente, há então muita aflição sendo vivida nesse período, e onde a mulher começa a trabalhar muito com as fantasias, com as suposições, com o imaginário dela, e isso vai sendo projetado no relacionamento e isso vai atrapalhando o relacionamento. Então, não vai dando tempo ao tempo para que essa relação se transcorra, se desenvolva. Então vai havendo essa pressa, essa ansiedade, atrapalhando bastante que o relacionamento transcorra. Essa ideia também de fracasso, né? Essa ideia de fracasso. Então, se a mulher faz um casamento e não dá certo, essa mulher passa a se sentir fracassada. Fracassada nas suas fantasias de que você tem que ser perfeita, fracassada nas suas fantasias de que você não pode errar. Então, o quanto é uma área, essa área afetiva, é uma área em que a mulher se cobra, em que a mulher se julga, em que a mulher se pressiona muito, e existe essa questão também da pressão social, da pressão cultural presente nisso tudo. Algo também que atrapalha, se você está numa certa confiança, numa certa tranquilidade, numa certa segurança, você vai vivendo essas experiências amorosas e vendo que essas experiências têm a revelar a você. Então você tem muito a saber, você tem muito a conhecer, mas você está tranquila, você está segura para ir aprendendo com essas experiências. E é claro que nesse processo você vai amadurecendo e vai cada vez mais se assegurando de si. Mas se você está nessa ansiedade, nessa insegurança, então você não está tranquila para fazer o que a gente chama de decodificação dos sinais. Então todo encontro amoroso ele tem ali alguns sinais. Desde o início esses sinais estão presentes, mas esses sinais precisam de um pouco de tempo, um pouco de tranquilidade para que eles possam ser decodificados. Então vou dar aqui alguns exemplos de precipitação, de ansiedade que acaba atrapalhando essa decodificação de sinais. Então, por exemplo, você pode achar que o homem é afetivo. Você fala assim, nossa, esse cara que eu conheci é super afetivo, mas ele não é afetivo, ele é sedutor. A sedução não é afeto. Então você confunde. Então nessa pressa, nessa ansiedade, você não consegue decodificar esse sinal de que ele não é afetivo, ele é sedutor, ele te elogia, ele faz elogios, então ele faz uma sedução, mas ele não tem um sentimento por você. A pessoa sedutora ela está mais preocupada com ela mesma, ela quer se dar bem ali, então ela faz a sedução para tentar um controle do relacionamento. E o sedutor, ele é sedutor no sentido de se colocar bem, ele quer se colocar numa imagem mais forte, ele quer se vender ali para a mulher com mais qualidades. Então ele dá um jeito, por exemplo, de encaixar ali
naquele primeiro encontro que ele foi o herdeiro majoritário das propriedades do avô. Então ele encaixa ali uma certa informação em que ele vai se mostrar muito forte e poderoso financeiramente. Então o sedutor ele começa a querer se vender numa imagem que na verdade ele não tem, ele não é. Então isso é um tipo de decodificação. Outra coisa também que se confunde com o afeto, o homem ser sociável. Tem homem que ele tem uma desenvoltura no social muito grande, então ele encontra os amigos, tudo bem, e abraça, e é uma pessoa sensacional, ele é agradável aos outros, ele é muito agradável aos outros, ele conversa, ele tem uma boa conversa, ele já conta uma piada, ele é engraçado. Mas não necessariamente isso é afeto. Né? Então, ele é sociável, mas ele não é afetivo. Isso é muito interessante também. Então, para que a mulher vá decodificando esses sinais, ela precisa estar tranquila, ela precisa estar mais segura dela mesma. Perceba que essa segurança não é uma segurança no homem, é uma segurança em si, é uma segurança na mulher. Outra coisa também que pode confundir, a mulher pode falar assim, esse cara é muito frio, esse cara é frio, ele é distante, e ele ele é introvertido, né? Ele é mais voltado para dentro, então a reação dele para fora é mais demorada, para ir para fora ele demora um pouco mais, por quê? Porque ele não é extrovertido, ele é introvertido. Então a mulher pode confundir isso, falar assim, esse cara é super frio, ele não está sentindo nada por mim. E na verdade ele está ali, ele está no vínculo, ele está sentindo, ele está gostando de você, mas você não decodificou esses sinais. Então você vai fazendo essas interpretações erradas, enviesadas. Outra coisa também que atrapalha muito, muito, muito o tempo inteiro, e todos nós fazemos isso, principalmente no início do relacionamento, que é o quê? Que são as idealizações. Né? As idealizações. A gente pode até dizer que no início do relacionamento você não ama o outro, você ama as idealizações que você faz do outro. Então, que idealizações são essas? Como é que você constrói uma ideia? O que é uma idealização? Idealização é você dar um status ao outro que o outro não tem. Você dá uma valorização ao outro que o outro não tem. Então você vai colocando essa pessoa num pedestal. E como é que essa idealização ela é construída? Ela é construída pelas próprias projeções que a mulher vai fazendo dos seus próprios valores no homem. Então, ao invés dela perceber a si mesma como valorosa, como tendo valores, como tendo forças, como tendo capacidades, potencialidades, ela projeta tudo isso no homem e passa a ver isso no homem. Então isso também vai trazendo uma série de confusões. Por exemplo, tem mulheres que se acreditam e se sentem dependentes do homem, e é exatamente o inverso. Quando você vai analisar a situação, é o inverso que ocorre. É o homem que depende dela e não ela do homem. Só que ela não se dá conta, ela não consegue decodificar os sinais. Por quê? Porque ela está sempre se colocando nos relacionamentos dessa forma insegura, dessa forma fragilizada, vulnerável, angustiada. É uma área que a mulher se cobra muito, então a live de hoje é uma reflexão para que a mulher não faça isso, para que a mulher se assegure mais de si, para que a mulher faça essa etapa de reconhecimento de si, tenha mais consciência de si, se aprofunde em si, para que ela tenha mais autoestima e confiança nela mesma, e aí com mais tranquilidade ela vai poder viver esses relacionamentos, decodificar esses sinais e perceber o que a experiência tem a revelar a ela. Eu não consigo achar nada, nenhum remédio melhor para que a mulher se assegure mais de si do que o trabalho. Eu não encontro nada melhor do que isso. Através do trabalho,
a mulher vai ter mais autonomia, ela vai ter mais independência e ela vai conseguir viver então os seus relacionamentos amorosos com mais tranquilidade, sem se cobrar tanto, sem se sentir atrasada. E é claro que existe, né, aquela mulher que é empresária, aquela mulher que toma decisões sérias, profundas ao longo do dia, mas a hora que ela vai viver o relacionamento, ela se coloca vulnerável, ela se coloca fragilizada, ela se coloca insegura. Então existe essa questão cultural, é uma área que a mulher se cobra muito, ela se sente atrasada, e isso é uma pena porque a mulher, então, ela perde essa possibilidade de ter mais consciência de si, de se assegurar mais de si e poder viver tudo isso com mais tranquilidade, sem tanta pressa, sem tanto atropelo. E era essa então a mensagem de hoje. O pessoal está gostando aqui, estão gostando das informações, estão elogiando. Muito bem, eu que agradeço também. Então, senhores, muito obrigado pela presença. Não mais daqui para frente as lives aos domingos, mas lives que eu vou anunciar com temas específicos. Anuncio com um pouco de antecedência. Em outros horários, eu posso de repente fazer uma live à noite, eu posso fazer uma live bem cedo antes de eu começar a trabalhar, posso fazer uma live aos sábados, podemos voltar nesse horário aos domingos. De repente, daqui a um tempo, eu voltar a fazer uma live às 10 horas no domingo. Vou aí fazer um vídeo por semana para o YouTube e continuamos o trabalho, mas num outro formato, e vou começar a fazer as gravações. O estúdio está pronto, vamos começar a gravar os conteúdos. Quero fazer uma aula sobre escolha amorosa para deixar disponível para vocês. Lembrando que tem os 2 e-books aí disponível para quem quiser baixar. Os e-books sobre o simbolismo dos sonhos e o e-book A Cama Ocupa Apenas um Único Cômodo da Casa. É um e-book falando que nós temos que ter mais ponderação nesse âmbito da sexualidade, né? Nós não podemos tudo, nós não aguentamos viver tudo que a gente quer viver com relação à sexualidade. Eu analiso uma prática que foi moda no passado, mas ainda existe hoje, que é essa prática do swing entre os casais. Ali nesse e-book sobre A Cama Ocupa Apenas um Cômodo da Casa, eu faço uma análise desse jogo perigoso dos casais, que é o jogo do swing, né? Essa troca de casais. E ao analisar isso, eu acabo analisando a sexualidade num aspecto mais amplo. Tudo bem, gente? Quando penso que sua live foi a melhor, vem você com outra melhor ainda. Ó, maravilha, muito obrigado, gente. Um prazer ter vocês aqui. Eu falei no início da live, né? Eu sempre fiquei um pouco assim, com um certo medo, um certo receio para trazer esse conteúdo, que é um conteúdo que não é técnico. Eu não estou falando aqui de renda fixa, renda variável, investimento, né? Eu estou falando aqui do nosso mundo interno, eu estou falando aqui desse universo do atendimento clínico, que é um universo mais intimista. Então eu sempre fiquei preocupado como trazer isso para essa vitrine ampla que é a internet, mas estou gostando muito do resultado. Foram 70 lives, senhores, é muito conteúdo e vamos continuar o trabalho. Prazer estar aqui com vocês, bom domingo a todos, até a próxima, tchau, tchau.